Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast. Eu postei uma música Acabei de postar uma música ontem e eu vou deixar essa última música, não vou deixar dessa vez o link do canal, mas da última música no link da descrição. Aí vocês vão lá e assistem e marquem gostei para me deixar muito feliz, e quem sabe isso gerar um efeito borboleta muito louco que vai me fazer ficar rico e famoso daqui 5 anos. Imagina se uma curtida a mais faz o algoritmo se conectar na internet de uma forma completamente diferente, e por causa de uma curtida a mais, de repente essa canção recomendada para mais uma pessoa, aí essa pessoa assiste e daí ela posta num grupo de amigos, e eles falam: olha essa música, negócio diferente, e daí ela começa a ser compartilhada um pouquinho, e daí eu posto outra música e ela já consegue mais alcance, e daí eu posto outra, e daqui 5 anos eu estou rico e famoso por causa de uma curtida a mais. E você pode ser esse cara. Imagina se você resolve não curtir e daí eu acabo virando eternamente um artista underground porque você não curtiu, ouvinte. Então vá lá e curta a minha música, ouvinte. Mas brincadeiras à parte, a primeira música teve bastante visualizações e as outras foram um pouco menos, porque a primeira eu divulguei para bastante, eu não, né, mas eu divulguei para minha família, e eles divulgaram para bastante gente, porque eles são assim, eles divulgam bastante, eles conhecem bastante gente. Mas as outras eu resolvi não pedir para eles, porque daí não seria um público que eu acho que se manteria. É a mesma coisa que eu mandar um cara: escuta isso aqui, o cara escuta sertanejo, eletrônico, aí eu vou mandar ele escutar uma coisa que eu fiz, que é um negócio extremamente sombrio e depressivo. O cara, ele vai até ouvir para dar uma força, mas vai falar: cara, deu, chega. E então eu resolvi não ficar divulgando mais no grupo da família e com pessoas mais conhecidas, mas eu vou fazer isso com algumas músicas mais de comédia que eu pretendo fazer. Já fiz, na verdade, uma, mas eu vou usar esse podcast para divulgar essa que eu já postei, e quando eu postar outra, eu faço outro podcast para divulgar aquela outra música, e daí o podcast serve para ser um grande divulgador de músicas, e é isso aí. E vamos que vamos. Eu fiz, cara, esses dias eu resolvi ver quantos podcasts caralho, fazia tempo que eu não tinha essa trava na minha dicção, mas acho que é porque eu tô gravando dentro de casa e é de dia, aí eu não me sinto muito confortável. Aí eu acho que o meu nível máximo, o meu auge, é gravando dentro do carro de madrugada. É lá onde eu me sinto bem, porque daí eu tenho certeza que eu não vou ser interrompido de nenhuma forma. E aí a coisa ela flui com mais facilidade, mas eu tenho que ter habilidade ou não também. Acho que não tem que ter habilidade de gravar em qualquer lugar, porque nem radialista profissional grava em qualquer lugar. Os caras têm um estúdio, têm os negócios, ou seja, isso é importante. Mas como eu não tenho um lugar próprio, e provavelmente eu não vou ter tão cedo, eu gravo dentro do carro, e é isso aí. E eu tava vendo, eu resolvi ver uns podcasts antigos, e eu vi que eu já tô no 152, cara. Eu já tô no podcast 150, número 152, e eu tava pensando aqui em parar de colocar títulos e simplesmente colocar que nem o pessoal fazia nas antigas: Novo Mundo Podcast 1, Novo Mundo Podcast 2, Novo Mundo Podcast 3, só que no caso, como já está no 150, Novo Mundo Podcast 153, 154, parar de ficar pensando em título e simplesmente
fazer uma logo, mesmo que seja simples, e colocar essa logo colocar essa logo em todos os programas. Sabe aquela logo que tem uma imagem que aparece em todo o vídeo, em vez de colocar uma imagem aleatória, colocar sempre a logo, e tanto na imagem do vídeo quanto na imagem da thumbnail, e ficar só com essa imagem em todos os podcasts. Aí vai só aumentando a contagem de cada podcast novo, que nem era feito antigamente, porque é meio, querendo ou não, é um gasto mínimo, mas é um gasto de energia, pensar num título, pensar, putz, eu falei o que eu falei mesmo no podcast, e daí pensar num título, a isso. Eu acho que dessa forma ficaria mais prático e ficaria mais com cara de podcast, no fim das contas. Porque eu tava meio dividido entre, será que eu sou um canal de comentário, estilo, sei lá, Tranks, estilo Epifania, estilo... até esses canais mais mainstream aí, Digo, tem só o Digo que eu conheço desses mais mainstream. Ou será que eu sou um podcast? Eu acho que eu acabo sendo um podcast mesmo, porque eu nunca, é difícil começar com um assunto em específico. Eu geralmente começo e vou indo, entendeu? E eu não sei, eu começo talvez com um assunto em mente, mas eu deixo o negócio ir e talvez esse assunto nem entre. Talvez ele entre, mas talvez não. E um canal de comentário, um canal de opinião, ele começa e termina em falando mais ou menos de um assunto específico, o que não é um caso de um podcast. Um podcast ele é mais uma conversa mesmo, e é basicamente isso que eu faço no fim das contas. É muito mais isso do que um canal de opinião. Então faria mais sentido, em tese, eu começar a tratar mais como um podcast, em vez de ficar caçando título, imagem diferente em todo podcast. Mas ao mesmo tempo, até os caras estão fazendo isso hoje. Nas antigas eles não faziam porque, eu não sei, acho que eles não estavam com aquela vontade de estourar, ou eles não sabiam como fazer isso. Mas até, se tu for ver bem, até os caras que vieram da esgotosfera, que vieram do underground, hoje eles botam títulos diferentes em cada vídeo, imagens diferentes em cada thumbnail e tudo mais. Por exemplo, o Desinformação Completo, até não eles realmente até nos episódios completos eles botam títulos diferentes para cada programa. Então eu acho que não é uma boa ideia não eu ficar... Vocês viram aqui em tempo real eu tendo uma ideia e depois repensando essa ideia e descartando ela, viu? Esse aqui é o podcast do Fluxo de Consciência. Sejam bem-vindos. E de fato acho que realmente não vale a pena eu colocar um podcast. Não vale a pena eu ficar colocando um título em específico, porque caralho, eu tô perdido no meu raciocínio. É isso que dá, cara. É isso que dá se não gravar no lugar que tu tá acostumado. O teu cérebro ele fica prestando atenção em outras coisas e você não consegue falar direito os negócios. Esse provavelmente vai ser um dos podcasts que eu vou ter que acelerar no editor para ele ficar um pouco mais interessante. Que os últimos podcasts eu tava podendo deixar na velocidade normal porque eu tava conseguindo concatenar bem os assuntos. Mas pelo que eu tô vendo, esse podcast vai ser um daqueles que eu vou ter que aumentar 110, 120% a velocidade. Não dá para aumentar também 150%, que daí vai ficar muito nítido que está acelerado e vai ficar um negócio artificial. Mas no 110% dá para aumentar para manter um podcast mais dinâmico. Pelo menos esse aqui que eu não estou conseguindo engatar nenhum assunto. Mas é isso. Eu estava pensando em deixar só Novo Mundo 153, 154, 155... deixar sempre a mesma logo e a mesma thumbnail, mas pensando bem não vale a pena porque, por exemplo, aquele podcast lá do Paulo Musi, ele teve quase 500 visualizações em menos de 2 semanas, porque eu coloquei a cara do Paulo Musi e título Paulo Musi. Se eu tivesse naquele podcast falado as mesmas coisas que eu falei, mas colocado uma thumbnail do meu, uma logo só e uma thumbnail da minha logo, provavelmente aquele podcast não ia ter batido 50.
visualizações. E como o meu objetivo é conseguir mais alcance, porque infelizmente é esse o objetivo, e por mais que você queira fazer alguma coisa diferente e verdadeira, cara, você tem que dar uma curvada pro, eu não gosto muito dessa palavra, mas entre aspas, sistema, você tem que, algoritmo é melhor, você tem que se curvar ao algoritmo, por mais que você queira fazer um negócio mais cru e original, porque senão você simplesmente fica fazendo um negócio super cru e super original, que tem super duas visualizações e você não sai disso. Então, parando para pensar bem, eu vou manter do jeito que eu estou fazendo, e eu fiquei 5 minutos falando, refletindo sobre uma coisa que, sei lá, era uma decisão que estava para ter tomado em 20 segundos, mas também tem o caso que... é isso que acontece também, né? É por isso que todo mundo devia trabalhar home office. Cara, esse negócio de trabalhar em empresa, eu lembro que desde o colégio era assim, eu sempre tive uma facilidade enorme para aprender as coisas, sozinho, mas eu tinha que ir para um lugar, ir para um colégio, ficar prestando atenção com 20 arrombados fazendo barulho, entendeu? Fazendo merda. E também tem que, às vezes, você é uma pessoa que presta muita atenção por 30 minutos e depois disso você não retém mais. Tem gente que consegue prestar mais ou menos atenção por 2 horas, tem gente que presta um pouco de atenção por 4 horas, tem gente que presta muita atenção por 1 hora ou por meia hora. E, cara, todas essas pessoas são colocadas no mesmo lugar. E é isso, cara. O ambiente, ele muda tudo também. Se você está num ambiente propício, é muito fácil você fazer o teu cérebro funcionar do jeito que você quer que ele funcione. E é isso aí. Mas não vou entrar nesse assunto também de colégio. Porque o colégio é isso, o colégio é aquilo. Porque eu já falei disso antes, todo mundo já sabe que colégio é uma merda, todo mundo já sabe que não funciona, e vai continuar, cara. Aliás, a maioria das coisas na vida são assim, todo mundo sabe que não funciona, e todo mundo segue, porque ninguém quer mudar aquilo. A verdade é assim, o mundo está cheio de coisas que não funcionam, mas ninguém vai mudar, porque é isso aí, cara. Dá muito trabalho mudar. É que nem, sei lá, bancos. Dinheiro, banco. Cara, do jeito que tá, não tá dando certo, mas ninguém vai mudar. Quem é que vai lá meter banco e tentar mudar? Ninguém vai. Casamento, leis de casamento, não tá dando certo. Claramente não está funcionando. Vai mudar? Não vai mudar, não vai mudar, não adianta. Quem é que vai lutar contra isso? Ninguém vai. E se você tentar, você vai se fuder. Só que poucas pessoas vão tentar. E poucas pessoas tentam porque a maioria simplesmente olha e pensa... É ruim, mas foda-se, entendeu? É ruim, mas foda-se, entendeu? O mundo é um grande é ruim, mas foda-se, entendeu? E sinceramente, eu acho que nos tempos modernos é a coisa mais próxima que você pode chegar de um nirvana, é você chegar e falar, é ruim, mas foda-se. Eu acho que essa é a frase mais próxima de um nirvana que você pode ter na sua vida. Porque o nirvana, ele é uma aproximação da verdade universal. E que é verdade universal maior do que as coisas estão ficando muito ruins e elas não vão mudar. Então foda-se. Pra mim não tem. Pra mim não tem uma verdade maior do que essa. E é isso. Ontem foi sexta-feira e eu fiquei em casa como bom rato de internet. E eu vi, cara, que a gente tem uma necessidade de... A gente não tem uma necessidade só de se exercitar, de ler, de se entreter, mas a gente tem uma necessidade social, cara. A gente tem uma necessidade social de interagir com as pessoas. Porque ontem já fazia uns 4 dias que eu não interagia com pessoas fora de casa. Hoje vai fazer 5 dias. E, cara, é impressionante como começa a ter alguma coisa que incomoda, entendeu? Começa a ter alguma angústia. Só que essa angústia não é necessariamente pela vontade de socializar, porque eu não estou sozinho, eu não moro sozinho, existem outras pessoas na minha casa. É uma necessidade de você
botar alguma coisa para fora que socializar ajuda, entendeu? Socializar ajuda você a colocar para fora, seja lá o que for. Por exemplo, eu estou gravando esse podcast, isso não deixa de ser uma forma de socialização, porque eu estou gravando isso daqui, o meu cérebro entende que alguém vai ouvir isso daqui, e quando essa pessoa escuta, ela escuta por entretenimento, porque você também precisa escutar a coisa. Se você fica muito tempo sem ouvir as outras pessoas, você também fica meio que, você começa a perder a pé da realidade. Eu acho, não sei. Porque eu todo dia estou escutando ou lendo alguma coisa, então eu não sei como é que é uma pessoa que, por exemplo, fica 2 meses, 3 meses, ou até 2, 3 semanas sem ouvir nada, sem nenhum contato. Ou sem muito contato assim com os outros. Mas a questão até de falar, eu acho que hoje é muito fácil a gente ouvir, entendeu? Acho que o ser humano ele é um grande hardware que tem um grande input e um grande output. E o nosso input ele tá cheio demais. Você consome conteúdo toda hora. Você acorda, você já vê um vídeo no YouTube, depois você já vê um podcast, aí você vai ler um livro, aí você tem que ver coisas da faculdade, aí você vai para a faculdade, ficar sentado escutando alguém falar, e você conversa muito pouco. Então entra muita coisa dentro da gente, sem ser gay, e sai muito pouco, sendo extremamente heterossexual. Mas, falando sério, entra muita coisa, entra muito conteúdo no nosso cérebro para a gente processar, e não é conteúdo necessariamente útil, mas conteúdo qualquer, desde aquele vídeo de TikTok até uma notícia que, porque o Lula é isso, mas o Bolsonaro é aquilo, umas coisas que na prática não afetam tanto a sua vida. Essas coisas vão entrando, mas sai muito pouco. E quando sai é o suficiente só para você regurgitar essas coisas que entraram. Não sai o suficiente para você limpar essa barreira de coisas que simplesmente você vomita para fora. Você engoliu essas notícias, essas coisas de rede social, não sei o que. Aí você tem que vomitar isso, só que depois disso tudo começa a sair coisas que são realmente você. São o seu eu de verdade. Pô, agora esse podcast está entrando numa viagem muito louca. Mas assim, é você de verdade. Só que para você conseguir tirar o seu eu de verdade, você tem que deixar isso sair de alguma forma. É por isso que eu acho que a arte ela é mais, acima de tudo, uma terapia. Porque é uma forma mais subjetiva de você deixar o seu eu sair sem correr risco. Porque, por exemplo, um podcast, você deixa o seu eu sair de uma forma muito racional. Então, quando você vai mostrar o seu eu através de um podcast, você demonstra o seu eu de uma forma racional. Então, é muito fácil as pessoas lerem o que você é, e é muito fácil elas não gostarem. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela não gosta de uma música, ela pode simplesmente falar, eu não gostei dessa música. Ainda mais se for uma música mais melódica e com pouca letra, entendeu? Ela pode falar, essa música achei ela chata, agressiva no sentido de ser agitada demais, mas é só isso. Agora, se você demonstra o seu eu através de uma arte mais racional, como a comédia, como a comunicação, como livros, é muito mais fácil alguém atacar aquilo de uma forma mais incisiva e rotular aquilo, e falar, eu não gostei porque isso aqui tem muito ódio, eu não gostei disso aqui porque isso aqui tem muita violência, eu não gostei disso daqui porque isso daqui tem muita segregação, enfim. É muito mais fácil você ser atacado e você ser julgado por uma arte mais racional. E nessa, por exemplo, os artistas mais subjetivos, como por exemplo
músicos e pintores também, de certa forma, porque se um pintor ele pinta um assassinato, cara, ele pintou um assassinato, sabe? Ele pinta um cara, sabe? Ele pinta o Raskolnikov prestes a dar uma machadada na velha. Ele pinta isso. Tá, ele pintou aquilo. Ele pintou de uma forma muito visceral. As pessoas vão olhar e vão falar, nossa, que pintura agressiva, diferente. Mas acabou ali, entendeu? Ninguém vai... O máximo que as pessoas vão criticar é o estilo de pintura dele, talvez. Mas ninguém vai criticar o conteúdo da pintura. Talvez, se o cara pintar uma coisa muito pesada, como um abuso infantil, o cara pintar aquilo de uma forma muito realista, as pessoas julguem. Talvez, provavelmente, mas ainda assim, eu acho que ele consegue uma certa, até certo ponto, uma certa licença artística para fazer aquilo. Agora, eu acho que de todas as artes, a música é a mais fácil de você se expressar sem ser taxado de nada. Por exemplo, você não vai poder ser taxado de comunista, ou de fascista, ou de racista, ou disso ou daquilo, porque você compôs uma música inteiramente instrumental, entendeu? É impossível, não dá. A não ser que tenha uma letra. Agora, a música em si, impossível. Você pode pegar e pesquisar a história do artista por trás da música e tentar atacar ele. Mas a música em si, tipo, você olhar e falar, não, esta música é muito fascista, esta música é muito opressora, isso daí não dá mesmo. Agora, você pode pegar um podcast, pegar o que foi falado no podcast e julgar, por exemplo. Só que o meu ponto é que eu acho que as pessoas hoje elas não se expressam nem de forma artística e nem no dia a dia. As pessoas elas conversam muito menos hoje do que elas conversavam há 20 anos atrás. As pessoas ficam muito tempo no celular e na internet, e acontece uma coisa que, assim, eu penso que antigamente as pessoas elas tinham um certo equilíbrio entre o que elas consumiam, o que elas recebiam de informação e o que elas davam de informação, porque elas viviam em um mundo mais real, não existia internet, não existia surfar na internet. Então a pessoa ela vivia no mundo real, onde ela ia conversava um pouco com a pessoa, e a pessoa conversava um pouco com ela, e quando ela não tinha nada para fazer dentro de casa, ela chamava outras pessoas para sair, e saía, e daí batia papos e conversas longas, que duravam 2, 3 horas, onde uma parte falava coisas, e conforme a conversa vai se prolongando, ela vai ficando mais pessoal, então a outra parte ela se abre, conta os problemas dela, a vida dela, os pensamentos dela, aí chega a sua vez, você conta as suas coisas, você concorda com aquela pessoa, ou você tenta tipo dar uma visão diferente, e assim a conversa vai edificando as duas partes, e isso hoje, na minha visão, tem muito menos. Até para quem é descolado, porque eu convivo com pessoas que têm uma vida social mais agitada, até para elas eu acho que está menos, porque hoje a vida da pessoa é ir para uma festa cheia de barulho, aí ela pega outra pessoa nessa festa, eles vão para algum lugar, transam e no dia seguinte já vai cada um para um canto, não tem tempo para ter uma conversa mais profunda. Às vezes até tem, mas eu acho que na maioria das vezes não. Tanto é que tem aquela cultura de que, às vezes eu lembro que tinha isso uns anos atrás, porque às vezes você pega uma pessoa e depois você quer que ela vire uma pizza, você não quer mais ver ela, ou seja, a pessoa transou com você, ou você transou com a pessoa e depois você não quer conversar com ela. Então hoje as pessoas elas estão conversando muito menos, mas estão tendo muito mais estímulo, estão tendo muito mais, recebendo muito mais conteúdo do que antigamente, porque antigamente você tinha TV, a maioria dos negócios na TV eram chatos, pelo menos para sei lá, você tem 20 anos,
sabe, você olhava pra TV e pensava, é negócio chato, eu não vou consumir isso daqui. E você preferia, às vezes, sei lá, fazer uma luta, que era interação, é, sair com amigos, e é interação, é conversa, onde você recebe conteúdo da pessoa, mas você também tem a oportunidade de se expressar enquanto você está conversando com essas pessoas. E hoje, pelo que eu vejo, as pessoas elas saem muito menos, e quando elas saem, elas ainda continuam com o celular recebendo aquele conteúdo excessivo. E eu não sei, a impressão que dá é que quando você tenta conversar com as pessoas, elas não sabem mais conversar, elas não sabem mais, eu não sei, conversar, basicamente. Porque ou ela simplesmente não, ela quer aquele conteúdo rápido, que é mais fácil, então ela fica mexendo no celular, ou ela não consegue, ou ela faz aquilo porque, sei lá, não vou conversar com essa pessoa porque eu tenho muitas pessoas aqui no meu Instagram muito mais interessantes para conversar do que essa pessoa que está na minha frente. Eu até achava, até algum tempo atrás, que era isso, mas eu vi que não. Às vezes não tem ninguém para a pessoa conversar, e a pessoa simplesmente está olhando no celular porque ela está tão acostumada a ter aquele conteúdo rápido, que preenche o cérebro dela mais rápido, que ela não consegue prestar atenção em uma coisa mais densa, em uma conversa. E quando ela vai conversar com alguém, ela tende a, como ela está muito tempo só recebendo, ela precisa falar. E aí ela não respeita o espaço do outro, ela só quer ela falar. E aí uma pessoa que só fala também não é uma pessoa que sabe conversar. Se você acha que saber conversar é só ficar tagarelando, você não sabe conversar. Saber conversar é você saber falar com a pessoa, mas é também você saber ouvir a pessoa e sei lá, perguntar para ela coisas que você acharia de fato interessante ouvir sobre ela. E assim você faz uma conversa, assim, desenrolar. E gradativamente, como a pessoa ela fala bastante, que depois disso que você fica uns 20, 30 minutos falando, a sua vontade de falar ela vai diminuindo. Então mesmo uma pessoa tagarela, se ela não for muito tagarela, porque tem gente também que se supera, não dá. Mas se é uma pessoa que ela só precisava falar um pouco, depois de 20 ou 30 minutos ela vai desacelerar, e aí você consegue ir falando sobre a sua vida, as suas coisas, e ela vai conseguindo ouvir porque ela já não está mais com aquela necessidade de te falar. Ou não sei também. Eu também não sou a pessoa mais social do mundo. Eu posso estar falando uma grande mentira ou tendo um grande delírio. Mas de qualquer forma, eu acho que, assim, da mesma forma que tem muita gente que negligencia atividade física, acha que o físico, ele estava, até alguns anos atrás, as pessoas achavam que o físico estava completamente desassociado da mente, e agora percebe-se que não, que a atividade física, ela inclusive melhora a mente. Antes tinha aquele estigma que pessoas grandes, pessoas que faziam atividade física eram idiotas, e hoje se sabe que não. Quem faz atividade física tende a ter um cérebro mais saudável e mais afiado até do que quem não faz. Mas além disso, pessoas que fazem pessoas que, não só isso, mas eu acho que também, além da atividade física, pessoas que conversam, pessoas que têm uma forma de se expressam, não é necessariamente conversar, mas se expressam de alguma forma, seja música, seja, sei lá, pintura, seja tendo um grupo de amigos onde a pessoa consegue sair para conversar,
ou um podcast. Eu acho que essas coisas, quando as pessoas falam que socializar faz bem para a saúde, eu acho que tem muito mais a ver hoje com falar do que com ouvir. Porque socialização por socialização, cara, você tá ouvindo coisas o tempo inteiro, você tá vendo vídeos o tempo inteiro. A parte de socializar, de ver e ouvir, com a internet você já tem. Então qual que é a parte que falta, que se perdeu? É a parte de você falar e sentir que alguém está ouvindo você. Eu acho que é essa parte que hoje está fazendo tanta gente ter tantos problemas, tá fazendo tanta gente ter tanta ansiedade, porque, na minha opinião, quando você fica muito tempo sem ter uma conversa longa com alguém, onde você tem a oportunidade de realmente expressar suas ideias através de outra pessoa, e daí você vê a reação daquela outra pessoa com as ideias que você lançou para ela, hoje isso é mais difícil. É muito mais fácil consumir conteúdo, mas é muito mais difícil você não necessariamente fazer conteúdo, mas se expressar. E eu acho que é esse motivo que faz com que as pessoas hoje, sei lá, por algum motivo estejam mais... Não só isso, é claro que tem toda aquela questão que vivemos numa selva de pedra e que é tudo antinatural e não sei o que, e por causa da política e tudo mais, mas cara, já era assim nos anos 2000. Já tinha problema político nos anos 2000, mas as pessoas conversavam mais, elas eram obrigadas a conversar mais. Não tinha outra maneira, e hoje tem. Então eu acho que a falta de meios de se expressar nos dias de hoje tem também causado essa sociedade doente que a gente está vivendo, que já era doente há 20 anos atrás, mas pelo menos há 20 anos atrás você podia sair com um grupo de amigos, ficar 3 horas seguidas conversando sobre um monte de coisa e deixando o papo fluir, dando espaço para você poder falar as coisas que você queria falar e que no fundo afirmavam quem você é. Porque como é que você vai saber quem você é se você não consegue pôr para fora o que você pensa? Sei lá. Tem essa questão também. Antigamente você podia pôr para fora mais o que você pensava. Hoje você não pode fazer isso. Não, pelo menos não com a... Não, você não pode fazer isso. E quem não tem meios, sei lá, não sabe usar fóruns, não tem nenhum grupo de WhatsApp, não tem um podcast, não tem nada, essa pessoa não pode ficar todo tempo sem expressar os próprios pensamentos, que sei lá, ela perde os próprios pensamentos. E daí aqueles pensamentos, ela só pensa o que os outros querem que ela pense. Porque daí ela vira o que ela consome, porque ela só consome, e ela nunca se expressa. E como ela nunca se expressa, ela não sabe o que ela realmente sente, porque, na minha opinião, você precisa de pelo menos uns 20 minutos se expressando sozinho, ou conversando com alguém, ou conversando com uma psicóloga, para você começar a tirar aquelas camadas mais superficiais, você entender mais ou menos quem você é. E uma pessoa que não faz isso de jeito nenhum, ela não sabe quem ela é. E quando você não sabe quem você é, obviamente você fica meio doente da cabeça, na minha visão. Acho que é por isso que hoje tem tanta gente que faz terapia. Porque hoje a gente está numa sociedade tão maluca que o terapeuta é a única pessoa que vai estar lá te ouvindo enquanto você simplesmente divaga sobre a sua vida. E eu acho que é claro que eles têm a formação e eles vão saber e eles vão tentar cavar a fundo o cerne do seu problema, mas eu acho que 80% da terapia é só você falar dos seus problemas, mesmo sem tentar resolvê-los ativamente. Só falar e tentar entender esses problemas por si só eu acho que já é 80% do que faz uma terapia funcionar. E você pode fazer isso de outras formas também. Seja gravando um podcast, seja criando músicas, que eu acho que daí com letra é melhor, porque a letra você bota mais a sua cara. A melodia não é tão fácil você colocar a sua cara em uma melodia como é em uma letra. E falando em música,
voltando a lembrar, se inscrevam no outro canal, deem um like, faça o efeito borboleta acontecer e fui! Outra coisa que eu esqueci de falar é... Eu acabei de gravar esse podcast e eu senti meio que uma sonolência, entendeu? Ou seja, só de você ficar meia hora falando por microfone em um celular já é meio que uma espécie de gasto de energia, porque eu tinha tomado café, eu estava tomando café enquanto eu estava gravando esse podcast, e geralmente quando eu tomo café eu não consigo ficar parado, tenho que fazer alguma coisa, correr, erguer um peso, e hoje consegui tomar café, enquanto eu tomava café gravava o podcast, tranquilamente, sem sentir muita ansiedade, sem sentir muita palpitação, aceleração, ou seja, eu acho que para mim essa é a prova do quanto você simplesmente se expressar acalma sua alma, às vezes até mais do que uma atividade física. Não mais, mas assim, quase no mesmo nível. Porque agora eu me sinto relaxado e não teria motivo para isso, além de eu ter acabado de gravar um podcast por meia hora seguida. Mas é só um adendo que eu esqueci de falar e eu achei uma observação interessante. Falou!